Ok, minha gente, a DONEP, como eu falei com vocês até no início do programa, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu conheci a DONEP aí pela década de 80, final da década de 80, princípio da década de 90, quando eu trabalhava no Hotel Caxangá como gerente de vendas, depois fui para o Le Canton também como gerente de vendas. Eu fazia muitas convenções para a DONEP. Depois ela sumiu, não aconteceu mais, e apareceu em Teresópolis há uns anos atrás, mas tornou a sumir, e agora a DONEP está voltando para Teresópolis. E o Klaus nos trouxe hoje o Edilberto para a gente falar um pouco sobre o que é a DONEP. Klaus, é com você. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Hélio? Tudo bem, teresopolitanos? Uma alegria estar aqui de volta, sempre procurando trazer, né, Hélio, algo que seja muito positivo para as pessoas, para a sociedade de Teresópolis, de uma forma sempre, como a gente sempre coloca, tendo, gente, Deus à frente. Isso é o principal, né? Estando com Deus à frente, o resto, meus amigos, a gente resolve, ou ele resolve pra gente, ou melhor, ele resolve pra gente. E a DONEP, ele acaba sendo um veículo muito importante, então por isso, uma grande alegria trazer meu amigo aqui, Edilberto, para ele falar mais sobre essa instituição, sobre essa iniciativa, né, completamente exitosa, que visa relacionamentos. Ele vai explicar melhor, vocês vão entender ao final do programa o porquê que eu trouxe o Edilberto, né, mas com aquela visão de que o conservador, inclusive, Hélio, procura sempre, é uma coisa que tem que ser desmistificada, o progresso da humanidade, o progresso da cidade, o progresso do indivíduo e o progresso das famílias, tá? Então, tudo que nós trouxermos tem um componente de conservadorismo, tem Deus à frente e, principalmente, agora a gente vai explicar para todos vocês o que é a DONEP e como é que ela vai poder ajudar você e a nossa cidade de Teresópolis. Não é isso aí, Edilberto? É isso aí. Bom dia, Hélio. Bom dia, Klaus. É um prazer estar aqui com vocês na cidade de Teresópolis. A DONEP já é bem antiga aqui em Teresópolis. Teve um tempo aqui parado, mas voltamos à ativa e queremos fazer eventos aqui para atrair as pessoas, para vir conhecer. E o nosso objetivo é um só, é falar do amor de Deus. Amém. Nós não vendemos nada. A DONEP é uma associação sem fins lucrativos. E nós estamos no Brasil desde 77. Mas a DONEP foi fundada em 1952, nos Estados Unidos, e no Brasil começou através do seu Custódio Rangel Pires, um industrial já falecido. Começou a DONEP em 77. Hoje nós estamos em todas as capitais, somos mais de 1.500 capítulos registrados. Capítulo é um núcleo da DONEP que se reúne em grupos, fazendo jantar, e nós vamos explicar o que é isso aqui daqui a pouco, durante a nossa conversa. E a DONEP voltou para Teresópolis, porque nessa cidade, uma cidade conservadora, uma cidade que coloca os princípios cristãos à frente, e nós temos esse princípio. Nós não somos uma nova religião, não é uma seita, não é uma nova igreja, nada disso. É uma associação de homens de negócios que têm o compromisso de compartilhar com os nossos amigos as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, né? E hoje a DONEP é conceituada como a maior associação de relacionamento do mundo, Hélio, né? Nós estamos em todo o mundo, e uma novidade, a partir de 2012 assumiu Altomir Cunha, presidente hoje internacional da DONEP, é o presidente do mundo inteiro. Nós temos a DONEP na Rússia, na África, na Europa. Na Rússia nós temos 40 capítulos da DONEP. Caramba, que legal. Tivemos uma convenção agora, há pouco tempo, na Rússia. E há 15 dias atrás, mais ou menos, tivemos a nossa convenção aqui no Rio de Janeiro, que foi no Hotel Windsor. Uma convenção que a DONEP promove, sem cobrar ingresso, sem nada, só para compartilharmos com os nossos amigos e conhecidos as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Maravilha. E se você não conhece a DONEP, você terá uma ótima oportunidade de conhecer no dia 27 de agosto. Nós vamos ter, viu, Hélio? Você já é nosso convidado de estar lá. Muito obrigado. Né? O Klaus e o Hélio depois vão estar passando o local onde será o evento. E é um evento muito bacana, muito chique, que com certeza quem for vai gostar muito. Com certeza.
Mas aí, saber de você... Tudo bem, mas a Donep, ela tem ela faz o quê? Vocês fazem algum tipo de trabalho social, sim ou não? Qual é o que se faz na Donep? Bom, o principal objetivo da Donep é compartilhar experiência. Sim. É contar para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus. O que ele faz na vida de uma pessoa que decide entregar. Eu quero entregar a minha vida a Deus. Eu quero confiar em Jesus. E nós temos milhares de depoimentos de pessoas que tiveram a sua vida transformadas por Jesus. Aqui eu tenho um exemplo da revista Voz, que é o meio de comunicação da Donep, e na capa aqui nós temos a história do Cacá. O Cacá está aqui, né? Entendeu? Está o testemunho dele aqui, são 4 depoimentos, não contém propaganda, ninguém não tem nada para vender aqui, é apenas depoimentos para abençoar a sua vida. Nessa revista aqui eu tenho o Leandro Peixe, que é o prefeito de Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro. Ele conta aqui a sua história, o seu depoimento. Temos aqui de um advogado, um empresário e centenas e centenas de outros. A revista Voz, ela é um meio de comunicação da Donep, e nós temos a Voz, essa que eu estou mostrando, temos a Voz Mulher, que é uma revista voltada só para as mulheres, e a Voz Jovem, que é um departamento só para jovens. E o que nós fazemos? Nós nos reunimos semanalmente em reuniões de planejamento, alguns chamam de plenária, preparando para o jantar, que é o grande evento mensal do capítulo, onde nós trazemos uma pessoa que teve uma experiência com Deus, que teve uma experiência dos seus negócios de sucesso. Um exemplo, ele não tinha saída, mas entregou a vida nas mãos de Deus, confiou em Jesus e teve uma restauração. Eu poderia, Hélio, citar para você aqui muitos e muitos exemplos de casamentos restaurados através de um jantar da Donep. Pessoas que chegaram num jantar já praticamente separado e saem de lá de mão dada com a esposa. Né? Não é encontro de casais, mas houve depoimento que transforma a vida das pessoas. Eu sou o exemplo disso. Primeiro jantar que eu fui, cheguei com a minha mulher, aborrecido na época, e quando a pessoa começou a contar a história dele lá, após o jantar, eu fiquei com muita raiva, porque eu pensei, minha mulher contou a minha vida para esses caras. Era igualzinho a tua vida, Era igualzinho a minha vida. Né? Que legal. E, na verdade, ali houve uma mudança, porque eu entendi quem era Jesus. E quando você entende quem é Jesus, as coisas ficam claras para você. Porque Jesus não é uma religião. Nós não pregamos uma religião. Nós pregamos uma mudança de vida. Na Donep você aprende a ser um melhor marido, melhores filhos, melhores esposas. Você passa a seguir os princípios bíblicos, que são princípios de Deus. Né? E começa a ter um relacionamento com Deus que muita gente acha que não merece. Sabia disso? As pessoas acham que Deus não vai se preocupar comigo. Só que Deus está preocupado, Hélio, com os pequenos detalhes nossos. Coisas que, uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu não vou incomodar a Deus por causa disso. Né? Como é que Deus olha para nós? Deus olha para nós como filho. O que um pai quer para o filho? Ele quer o melhor, não é verdade? Claro. Mas você precisa pedir, você precisa dizer, olha, está aqui, eu quero, me ajuda. Aí, meu amigo, pode ter certeza, a mudança é radical. As coisas começam a acontecer. Posso contar um exemplo aqui Sim. da revista Voz? Hoje eu sou diretor regional na cidade do Rio, responsável por vários capítulos, e já fui presidente de capítulo. E quando eu era presidente de capítulo, chegou na reunião um homem descabelado, um homem todo mal arrumado. Você via pela fisionomia que ele estava oprimido, uma pessoa precisando de ajuda. E ele interrompeu a reunião, queria falar com o responsável. Eu percebi a situação dele, pedi licença, fui conversar com ele, ele contou por que ele foi ali. Ele era um empresário, tinha falido, a mulher largou ele, levou os filhos, ele desesperado, não tinha saída. Sabe o que ele fez?
foi para a garagem da casa dele, jogou uma corda na madeira do telhado, né? Subiu no banco e ia se enforcar. Só que quando ele fez isso, a garagem dava para a rua, tinha um portão. Alguém jogou uma revista Voz na garagem dele. E aquilo, ele queria pular, mas curioso, desceu e começou a ler a revista Voz. E ele leu os depoimentos que estavam ali. E ele fez uma oração para Deus, o seguinte: Deus, se isso aqui é verdade, muda a minha história. Aí na revista Voz tem alguns endereços de capítulos, e ele achou lá o nosso, na época era o capítulo do Meia, lá no Rio, e foi lá na reunião, né? E esse homem teve um encontro com Jesus. 6 meses depois, você não conhecia mais ele. Já era outra pessoa. Já era outra né? pessoa. Bacana. Totalmente restaurado. Conseguiu, com cabeça, voltar a negociar, fazer as coisas. A mulher voltou, os filhos receberam de volta. E depoimentos como esse eu posso contar centenas de outros. Uma vez chegou um homem lá. Aí uma coisa interessante, Hélio. O Evangelho, ele dá dignidade às pessoas, sabia? Chegou um homem lá no jantar, assim, um camarada muito feio. Os dedos amarelos de cigarro de nicotina, o bigode amarelo. E aquele homem tomou uma decisão no jantar e ele entregou a vida dele para Jesus. Eu não vi mais o homem. Passou um tempo, algum tempo depois, estou lá numa reunião, chega uma pessoa: tudo bem, seu Gilberto? Saudade, muito tempo que eu não venho, tal, muito alegre. Aí eu não estava lembrando. E ele falou: o senhor não está me conhecendo, né? Eu falei assim: não estou não. Eu sou aquele feioso de dedo amarelo, braba amarela. O Evangelho dá dignidade para as pessoas. Restaura casamento, restaura a vida, traz saúde, cura, libertação. Muitas das vezes, pessoas ricas, eu escuto, já escutei isso, falando assim: eu nunca entrei numa igreja, mas aqui eu conheci na Adonep quem é o Deus verdadeiro. Mas a Adonep não é uma igreja. Não é uma igreja, mas todos que estão lá são pessoas cristãs. Cada um tem a sua igreja, vai na sua igreja. É uma associação que o objetivo principal é falar do amor de Deus e mostrar troca de experiências troca de espirituais. experiência, quem é Jesus, né? Porque é Ele que pode transformar a nossa vida. Isso não só nos homens, mas também na parte feminina das mulheres. Elas fazem almoço, chá, os jovens se reúnem também, né? ou numa pizzaria ou no churrasco, né? Isso vai trazendo para as pessoas, para as famílias, solidez. Sim. Vai trazendo segurança. Você, quando tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. E só sabe que é isso quem tem essa experiência. Porque quando você fala de Jesus para alguém, o que a pessoa pensa? Pensa logo em religião, pensa no que vê hoje. Igrejas, né? Igrejas. Né? Eu vou dar meu dinheiro para... Não tem nada, não é nada disso. Jesus não pregou nada disso. Pelo contrário, quem matou Jesus foram os religiosos. Eu escrevi um livro, O Restaurador. A história do homem que mudou a história. É um romance contando a história de Jesus, Hélio. E isso você vai vendo que quem matou Jesus foram os religiosos. E as pessoas que tinham controle sobre a população. Foi o sistema da época. O sistema da época. O sistema da época. Então, exatamente. Se você for olhar, na época de Jesus tinha um Sinédrio, que era a Suprema Corte. Sim. Muito comparado com a nossa Suprema Corte de hoje, né? Você vai ver que as transações, as negociatas, era tudo envolvia dinheiro. Porque quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, ele não só expulsou, ele acabou com o comércio, ele mexeu no bolso daqueles homens, né? Aí a raiva deles, né, por causa disso. Porque se ele fazia milagre, se ele curava, eles não estavam muito preocupados com isso, mas mexeu no bolso. Foi contra o sistema. Foi contra o sistema, né? Qualquer semelhança aí é mera coincidência. Né? Eu quero voltar nisso aí. Fala-se muito na volta do Cristo, na volta de Jesus. Aí a pergunta é mais pessoal, né? Você acredita nessa volta de Jesus? Como é que você vê isso? Bom, no meu livro eu falo muito, Jesus várias vezes falou que ia voltar. E ele deu evidências para isso. E as evidências estão muito claras.
Vocês sabiam que em 100 anos teve mais terremotos do que toda a história da humanidade? Os maiores terremotos. E eu descobri que o maior terremoto que teve foi no ano que eu nasci, em 1960. Né? No dia do meu aniversário, dia 22 de maio de 1960. E os terremotos vêm acontecendo. Você está vendo tsunamis, enchente tudo quanto é lugar. Mas eu sempre vi teve. isso. Não, mas isso ultimamente está muito grande. E ele fala assim: guerras, rumores de guerra, é o princípio das dores, é o princípio do fim. E se você ler na Bíblia, no livro de Mateus, Jesus fala claramente sobre o que está acontecendo hoje. Nós vivemos a história. E ele pode voltar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, a gente não sabe. Porque para Deus, a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos para a gente. A eternidade não tem 24 horas, ela não tem hora. A eternidade é eterna. É eterna. Né? Redundou, mas Então, é verdade. se a gente for contar isso, que cada 1000 anos é um dia para Deus, O parâmetro é outro, né? nós só temos 6 dias que Jesus veio na Terra, no tempo da eternidade, né? Então, eu creio que a volta de Jesus está próxima, sim. Vai acontecer. Se eu conseguisse ficar de boca fechada, esse é um problema que eu tenho, eu não consigo ficar de boca fechada nem dentro de casa. Tá? Nem dentro de casa. Quem consegue controlar isso, evita muito problema, Pois né? é, e eu não consigo controlar. Eu por exemplo, a gente está vendo aí hoje a invasão da Ucrânia pela Rússia. Guerra, A gente guerra. está vendo a guerra de Israel contra o Hezbollah e contra o Hamas. Né, tudo que aconteceu em Israel desde daquele dia. A gente está vendo o que pode acontecer na Venezuela. Tudo isso a gente está vendo. Você coloca nesse contexto isso que eu falei, e aí eu te pergunto, aí que eu vou criar a polêmica. Tá? Israel, de repente, o Hamas ataca Israel, mata numa noite 1.200 pessoas, mata, sequestra, estupra. Israel responde, vai, ataca a Palestina, já tem mais de 40 mil mortos. Eu queria que você falasse sobre isso, a invasão da Ucrânia. Essas pessoas estão morrendo a troco de quê? E Jesus não vai se fazer presente? Exatamente. Olha só, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já veio na Terra, ele já apresentou o Evangelho, mas nós não estamos imunes às circunstâncias da vida. Tanto que ele falou, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Né? Eu venci, vocês também podem vencer. Agora, a guerra, rumor de guerra, isso aí sempre teve e vai ter, agora, ultimamente, está tendo até mais do que tinha, né? E nesse que você está falando de Israel, Israel sempre foi um país atacado, subjugado, ficou mais de 2000 anos sem nação. Israel hoje tem 78 anos, se eu não me engano, desde o final da guerra. Final da guerra. E a nação, uma das nações mais poderosas e mais ricas da Terra. Isso não é homem, isso é a mão de Deus. É isso aí, né? Deixa eu só te interromper, Gilberto, porque agora Hélio tocou num ponto nevrálgico que a gente está vendo acontecer. Isso está vendo acontecer. O antissemitismo, né? O antissemitismo e o ataque a Deus, né? A Deus em todas as suas formas, né? É uma característica dessa época do final dos tempos mesmo. Exemplo, Olimpíadas, né? Engraçado, eu não vi nenhuma grande reprovação cristã contra aquele absurdo que foi feito, né? E aí a gente deixa uma resposta, uma perguntinha, tenta fazer isso com o islamismo, né? Vai lá zombar. A França fez. Vai lá não, mas só fez uma vez também, né? Só fez uma vez, viu que o buraco era mais embaixo, vamos dizer assim, em termos populares, né? Então o que acontece, Hélio? Todo esse ataque aos valores, a Deus, ao povo escolhido, porque Israel é sim o povo escolhido. O povo judeu foi escolhido por Deus. Você vê que as bênçãos que ele prometeu para Abraão lá atrás estão até hoje. Né? Você vê como ele falou, é um país próspero no meio do deserto, cercado de inimigos, milhões de inimigos que não conseguem acabar com Israel. Agora, a guerra é constante. Está piorando? Tá. Se vocês pararem para ver, hoje a crescente campanha contra Israel é absurda. Tá? Ainda não chegou muito no Brasil, não. Tá? Se bem que nosso governo, em muitos momentos, chegou a apoiar, né? Chegou a apoiar iniciativas
terroristas. Ninguém está falando da população de Gaza. Tá? Já mandou até dinheiro para o Hamas. Já mandou dinheiro para o Hamas, tem militantes do Hamas entregando folheto dentro do Congresso Nacional. Né? Então a gente sabe que está num momento conflituoso muito grande e por isso, Hélio, o que acontece? Acho que o Edilberto colocou bem. Quando Deus tem que estar à frente de absolutamente tudo na nossa vida. Né? Desde a parte religiosa em si, na sua igreja, como instituições, como o colégio, o que é ensinado no colégio dos seus filhos também. Né? Então, como a gente já falou, até o padre Kelmo aqui, Edilberto, falou que nós temos que ter até uma atuação política cristocêntrica. Né? Então, isso tudo, Hélio, é um grande conjunto. Eu quero que o telespectador entenda, né, que dentro do conservadorismo nós temos um elemento central, um poder central acima de todos os poderes, que é o poder divino, que é o poder de Deus. Por isso que nós estamos aqui, com todas essas iniciativas. Né? Quando você vai contra as drogas, você é o quê? É um porta-voz de Deus, porque Ele nos fez, não quer nos ver viciados e acabando com a nossa vida com as drogas. Quando Ele vai contra, por exemplo, a ideologia de gênero, Ele fez o homem e a mulher de uma determinada forma e Ele não quer esta literalmente bagunça que está existindo na sociedade hoje. Não sei se vocês viram, Edilberto, Hélio, agora tem um problema que estão instalando mictórios em banheiros femininos. Gente, isso é o fim do mundo. Mas para que é isso? É para o homem trans. Pô, mas então tem mictório em banheiro? Então são absurdos. E realmente mais sinal dos tempos do que você falou é o que está realmente acontecendo na sociedade hoje. Então a Adonep, o que acontece? Ela traz um pouco também dessa reorganização, privilegiar a família, estar junto com a esposa, estar junto com os filhos, com Deus à frente, contando experiências, sem aquela, né, Edilberto, sem aquela estrutura específica da igreja, porque tem muita gente hoje que está um pouco cansada. Sem a religiosidade, mas ao mesmo tempo juntos. Por quê? Uma brasa sozinha, ela se apaga. Quando você coloca diversas brasas juntos, né, é uma experiência, elas se retroalimentam. Né? Então acho que o sistema, não é isso, Edilberto, também é isso, não é isso? Isso, acende. Acende. Um ajuda o outro. Na Adonep tem que ter muito cuidado, não é tipo uma maçonaria, não é isso. O nosso propósito lá, é lógico, você pode ajudar o seu irmão, você colaborar, a pessoa está com problema, você auxilia, você ajuda, mas o nosso propósito principal é compartilhar as coisas boas que Deus pode fazer na vida daqueles que querem. Tá, mas né? Eu tenho... Em cima do que você me perguntou, na Bíblia, para nós cristãos, ela traz a história e traz o que é Deus para nós. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus veio para os seus. Quem eram os dele? Eram os judeus. Mas a Bíblia diz assim, mas eles o rejeitaram. Aí tem uma vírgula. Mas todos aqueles que o aceitaram, Deus deu o poder de serem chamados de filhos de Deus. Né? Então, nem todo mundo é filho de Deus. Você só passa a ser um filho de Deus quando você realmente entrega a sua vida a Jesus. Você recebe Ele como Senhor e Salvador. Isso é bíblico, isso é história. Né? E você passa a ser filho. E assim você me perguntou por que essa guerra, isso tudo em Israel. Israel sempre esteve em guerra. Sim. Quando Jesus veio à Terra, Roma dominava Israel. E muitos achavam que ele seria o libertador, que iria livrar Israel do domínio romano. Só que a liberdade que ele veio trazer foi a liberdade do jugo religioso, né? De você ser subjugado por pessoas que usam a religião para te dominar. Isso não existe no Evangelho. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é o poder de Deus se manifestando na vida de pessoas comuns. Né? Uma vez eu vi um depoimento, um amigo nosso da Adonep, e ele, assim, muito usado por Deus, ele orava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas. Aí ele contou que estava em casa com muita dor de cabeça, deitou na cama e a filhinha dele, que via ele fazendo essas coisas, chamando ele para brincar, aí ele falou assim, não, papai está com dor de cabeça, tal. Aí ela foi para a mãe. Aí a mãe perguntou assim, cadê seu pai? Ele está com dor de cabeça. Você já orou por ele? Orei, mas ele não acreditou. Aí não adiantou. Não adiantou. Uma pessoa que era usada
para fazer milagres usada, né? Mas não chegou a ver dele e não acreditou. E tem muita gente hoje, Hélio, que acredita que Deus não pode mudar uma história. Eu sou testemunha de ver histórias sendo mudadas todos os dias. Eu tenho um amigo que ele faleceu na Covid, quer dizer, tinha, né? E ele era secretário do Dr. Fritz, lembra? Aquele médico curandeiro. E eu levei ele na Donep e ele teve um encontro com Jesus. Estava 7 anos divorciado da mulher. A filha dele tinha 7 anos, não falava com ele, não gostava dele, tinha medo dele. E ele aceitou Jesus. Mudou a vida. E ele se transformou totalmente. Primeira coisa que ele fez, ele pediu perdão à mulher, voltou, casou novamente com ela. Foi até engraçado que o juiz lá falou para ela, você tem certeza, vai casar de novo? Né? E casou com ela novamente. É um homem que quem olhasse para ele dizia, esse não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Não tem como eu ler o que está aqui. Olha só. Muita coisa. O pessoal está debatendo o que nós estamos falando aqui. Que legal. Já entrou mais um novo comentário aqui. Eu não paro. Tá? Eu tenho aqui algumas pessoas debatendo e não tem como, senão a gente não faz programa. Mas está muito interessante o que eu estou lendo aqui. Várias pessoas, tem o Leandro, que é professor, Maria Felícia, que ela falou que conhece a Donep na Alemanha. Muita gente participando aqui, muito legal, Almi Chaves. Enfim, muito bacana, mas se eu for ler o que vocês estão aqui, a gente não faz programa, mas é extremamente edificante as pessoas participarem do programa. Muito obrigado. Eu vou, se você permitir, eu vou deixar no dia 27 o nosso jantar aqui em Teresópolis. Quem quiser participar, eu não sei se Hélio depois pode anunciar, falar. Podemos, com certeza. Aí quando o convitezinho estiver pronto, você avisa o pessoal. E vai ser muito bem feito. Muito bem-vindo. Professor, só me diz, você botou aqui Igreja Maranata na Tijuca, Teresópolis ou Rio de Janeiro? Você falou que lembra das reuniões da Donep realizadas na Igreja Maranata na Tijuca, nos anos 90. Aí eu não sei se você botou Teresópolis ou Rio de Janeiro. Vamos ver se ele responde aqui para a gente. Professor Leandro Coutinho, tem um monte de gente participando aqui, inclusive pessoas falando sobre a história de Israel, muito interessante. E eu recomendo, não é porque eu escrevi o livro, mas esse meu livro, O Restaurador, pode adquirir direto na Donep. É um livro que conta a história de Jesus em forma de romance, sem religiosidade. Você vai entender detalhes da história, coisas que ele falou que para nós é assim, para muitos é um absurdo. Quer ver um exemplo? Ele falou assim, se te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Lembra disso? Lembra disso, velho? Né? Se te pedir a capa, dá a blusa também. E se te bater numa face, dá outra face. Qual é o sentido disso para nós? Nenhum, mas para o judeu tinha todo sentido, sabe por quê? Isso era uma lei romana. Já está aqui, tá? Já está aí. Legal, era uma lei romana em Israel que obrigava o judeu, quando um soldado ou uma guarnição estivesse chegando na cidade e o judeu estivesse na estrada, ele era obrigado a carregar o armamento do soldado por 1 milha. Se tivesse frio, tinha que dar a capa. E se não obedecesse, ele apanhava na cara e não podia reagir. Então, o que Jesus estava falando para eles? Sai do problema. Se te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Te pedir a capa, dá a blusa. Sim. Sai do problema. Sim. Porque é um povo violento, um povo subjugado. Tinham leis que faziam eles ter que obedecer os romanos, eles não aceitavam isso. E aonde Jesus morava, na Galileia, a Galileia era um lugar rejeitado pelos judeus da Judéia. Sim. Eles diziam que na Galileia era um lugar de pobre, gente que não tinha valor, lugar dos gentios, desde a época do profeta Isaías, 700 anos antes. Né? Porque os judeus que moravam lá, os galileus, eles ajudavam uns aos outros, porque a pessoa mais carente tem essa coração mais aberto. Eles aceitavam os estrangeiros, coisas que os judeus da Judéia não aceitavam. E Jesus vivia no meio dessas pessoas. E quando você lê na Bíblia assim, multidão,
você pode botar 15, 20 mil pessoas. Né? Naquela multiplicação dos pães que ele fez, 5 mil homens, só contaram os homens. Só contava os homens. Mulheres e crianças não eram nem consideradas. Mas né? foram quase 25 Quase mil muito pessoas. mais gente, né? Então, a história é essa. E a Donep veio para trazer entendimento. Não é religião, não é nova seita, não é igreja, nada disso. Cada um tem a sua igreja, vai para a sua igreja. Nós temos católico na Donep, nós temos batista, metodista, presbiteriano. Não há problema nenhum. Mas tem que ser uma pessoa que confesse Jesus como Senhor e Salvador, né? E tem os mesmos princípios nossos, né? Que são os princípios cristãos. E nesses jantares, só participando para ver e entender o que é. Nós não vendemos nada, não vamos oferecer nada, não tem nada disso. É um jantar que é gratuito, a pessoa só paga o jantar, né? Lógico, né? Vai para o restaurante, tem que pagar o jantar. Alguns convidados a gente até paga, mas geralmente a pessoa vai e paga o seu jantar. O último que nós fizemos aqui, nós fizemos na Novilha de Ouro. Aqui em Teresópolis. Aqui em Teresópolis, é um jantar muito bacana. E o próximo nós estamos fechando o local e o Hélio tem certeza que vai avisar a vocês depois o local do evento. Com certeza. A gente já conversou sobre isso. E agora eu coloco o meu programa aqui junto com a Donep. Obrigado. Aliás, o Cláudio já tinha me pedido isso desde ontem. Verdade. A gente já tinha falado isso. Pô, Hélio, vamos divulgar a Donep? Então, a gente vai estar muito em contato. Só tem o bem. É verdade. Só tem o bem. É por isso, Edilberto, é por isso, Hélio, que nós estamos trazendo aqui a notícia de mais uma instituição, de mais uma entidade, mais uma iniciativa completamente exitosa, a nível mundial, inclusive, né, que está aí para fazer o bem, com Deus à frente e privilegiando os relacionamentos, que são coisas que nós temos que ter nessa terra. Né? Eu não sei se vocês sabem, né? A pessoa solitária, ela fica mais doente, ela morre mais rápido, ela tem mais problema, né? Então, o que acontece? Esses relacionamentos positivos, né, com Deus à frente, é absolutamente o que a gente precisa para a nossa vida. Né? O resto, como diz por aí, é saúde, mas relacionamentos e estando Deus à frente, né, a gente tem uma vida abençoada e próspera, porque prosperidade não é só dinheiro, né, Gilberto? Aliás, não tem nada a ver com dinheiro. E é isso que se fala também na Donep, que tem essa parte, né? Olha aqui, essa pessoa aqui não é uma pessoa próspera no que fez, Kaká, por exemplo? Completamente, né? Que é um cristão verdadeiro, uma pessoa exitosa que contou o seu testemunho, suas experiências, e com isso edifica outras pessoas, né? Eu acho que o sistema da Donep, Hélio, vai ser muito benéfico para muita gente, né? Com certeza. Até o que eu estou tentando entender, se bem que eu já conheço, mas eu nunca participei de jantar da Donep. Eu trabalhava no jantar, né? E em determinadas horas eu já estava cansado, eu não ficava no jantar. Eu preparava isso na minha época do hotel. Então, algumas pessoas têm dúvidas aqui ainda têm dúvidas aqui sobre a Donep. A Donep, ela é exclusivamente uma reunião de pessoas que vão lá para falar de Deus. Vocês fazem algum tipo de ação social? Por que da minha pergunta? Sim. Eu faço muita ação social. Eu faço parte da ação social da minha igreja, também do Metanoia Radical, que é o cuidar de pessoas. A Donep também faz isso ou é só o lado espiritual? Veja bem, a Donep ela não se envolve nessa área, mas os oficiais, os sócios da Donep, nós temos centenas que têm instituição de recuperação de jovens, recuperação de homens, mulheres, isso em todo o Brasil tem. São os oficiais, que a gente chama, né, os sócios ativos da Donep. Essas pessoas têm. Indiretamente, nós damos apoio, sim. Agora, nós temos uma coisa interessante que eu me lembrei aqui, nós chamamos Ministério de Prisões. Nós temos pessoas que vão nos presídios para evangelizar, levar cuidado, né? Às vezes resolver uma situação. Eu tive num presídio uma vez e lá nesse presídio tinha uma igreja, dentro do presídio. Era uma cela que eles fizeram igreja. E um calor, rapaz, um troço assim absurdo. Eu falei, vocês não têm ventilador aqui, não? Aí ele, não, nós não compramos ainda. Aí pegamos alguns irmãos, juntamos, montamos para lá o ventilador e a gente dá assistência às pessoas, né? A Donep faz esse trabalho, tem todo o material necessário para isso. Quem quiser participar,
Não é, eu quero participar, é só procurar um de nós e nós temos o material necessário para ir visitar, ensino o que falar. Agora, voltando um pouquinho, você falou sobre pessoas solitárias. O que mais tem hoje são pessoas em depressão. Sim. Porque não tem ninguém, não tem amigo, não tem... Você falou que Cacá é um homem próspero, né? Porque é rico e tal. Mas prosperidade é você ter a bênção de Deus sobre a sua casa. Claro. Porque eu conheci um homem, isso tem muitos anos que eu conheci ele, tem uns mais de 15 anos. Fui na fazenda dele, uma fazenda linda. A mesa de jantar tinha 30 lugares, eu contei. E quando eu entrei, eu pensei assim, esse homem é muito feliz. Dinheiro só, né? Só tinha dinheiro, lugares, não tinha felicidade. Uns 20 carros na garagem, estou chutando não sei quanto, mas muitos carros na garagem, a fazenda padrão, tudo no lugar, tudo certinho. E eu pensava, ele é muito feliz. Eu não tinha muito entendimento ainda, que deve ter uns 20 anos isso. Aí na hora do almoço, nós vamos almoçar e tal, descemos para a sala onde estava esse mesão. E eu, na minha cabeça, eu esperava assim, vou ver os filhos, né, todo mundo, aquela alegria. Aí chego naquele mesão, tinha 2 joguinhos americanos, um para ele, outro para mim. Eu falei, ué, cadê sua família? Aí o homem começou a abrir o coração, começou a contar a vida dele. Tinha 6 filhas, tinha neto com 10 anos que ele nunca viu. Meu Deus. As 6 filhas não falavam com ele. O homem que tinha fazendas no Mato Grosso, na época ele me falou que tinha uma receita mensal de R$600 mil. Um homem desse é próspero? Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Convidei eles várias vezes para ir no jantar da Donep. Falei assim, o senhor precisa conhecer o Deus que eu sirvo. Sabe o que ele falou para mim? Eu trocava tudo que eu tenho para ter a paz que você tem. Não chegava nem a 10% do que o cara tinha. Mas ele fez? Não foi. Não foi? Não foi. Eu nunca mais vi esse homem. Mas ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele. Sem dúvida. Entendeu? Não é igreja, é salvação. É estar ligado com Deus, estar próximo de Deus. Isso aí não tem preço. E eu vou te falar, é de graça, meu amigo. Você não paga nada por isso, porque Jesus já pagou tudo pela gente. Já fez então, o principal, né? É só você querer, é só você receber e você vai ver que a história muda. Eu costumo dizer para as pessoas assim, a sua vida é antes e depois de Cristo. É a mesma coisa. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra. Amém. Entendeu? A ansiedade sai, a depressão vai embora, cura, milagres, eu já vi centenas deles. Eu já vi paralítico numa cadeira de roda levantar e sair andando. E a pessoa que orou por ele não era nem famoso. Você falou um negócio interessante, é antes de Cristo e depois de Cristo. E ontem eu estava conversando com 2 amigos e a gente estava falando sobre isso. O Antigo Testamento é difícil em alguns momentos você entender o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento você entende fácil, né? Quer dizer, é o antes e o depois de Cristo. O antes e depois de Cristo. Porque, na verdade, o que Deus fez conosco foi uma aliança. A morte de... Muita gente não entende por que Jesus teve que morrer. Por que ele derramou sangue lá? Por que o sangue dele me livra dos meus pecados? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essas pessoas que fizeram isso lá em Paris, para Deus, essas pessoas já estão mortas. Ele só sai desse estado de morto se ele entregar a vida dele a Jesus e se arrepender. Mas só que no Antigo Testamento fala que a única coisa que o homem pode ter a remissão do seu pecado, o perdão, é com derramamento de sangue. Ele não vai se matar para derramar sangue e pedir perdão. Então o que se fazia antigamente? Pegava um cordeiro, trazia... O sacrifício do animal, né? Aquele cordeiro morria no lugar do pecador. Né? O sangue dele derramado, ele pedia perdão e tal, ele era perdoado. Só que ele saía dali e já pecava de novo. Olha quanto cordeiro tinha que ter hoje para a gente... Haja bicho para matar. Haja bicho, né? Então... Aqui, a gente já está no finalzinho do programa. Quando eu sei que o programa está muito bom, é quando a produção não interrompe a gente. Você vê que nós estamos aqui há 40 minutos Já? E eles não interromperam nenhuma vez para comercial. E aqui está bombando aqui, o pessoal falando, mas falando muito, muito, muito. Espero que bem, né? Hã? Espero que tenha falado bem, né? Com certeza está bem.
Alguns ainda não entenderam, por isso que eu insisti aqui em perguntar sobre a Donep. Eu acho que agora já entenderam. E principalmente para os que não entenderam, dia 27 nós vamos anunciar, porque a melhor forma de você entender alguma coisa é estar presente, né? Olha só, bota novamente aí o Gilberto. Muito obrigado, você achou aí o livro do Gilberto. Ele nem tinha pedido isso para a gente fazer, mas o Gilberto foi lá e localizou. Bota aí outra vez, porque tem aqui pessoas dizendo que vão adquirir o livro, com certeza. Se você quiser dar o meu zap, a pessoa ligar, eu mando entregar. Entendeu? Ou ligar direto para a Donep, entrar no site da Donep. Então, vamos lá, Gilberto. Mas pode falar o teu zap? Peraí, tá. É 21 964 612-495. 612-495. Então, vamos lá. Olha lá, o Hélio, ele colocou lá na tela, olha lá, muito legal, o site com todos os livros. Então tá aí, pronto. Gilberto já fez aí pra gente. Gilberto sempre... Vários livros lá, vários lançamentos. Tá ali a revista A Voz, né? Então é só você entrar no site da Donep. Entrou no site da Donep e já vai saber tudo. O Restaurador. A história do homem que mudou a história. É um romance. Agora, nós vamos encerrar, Hélio? Já fechou o nosso programa. Nós temos um costume no nosso jantar. Ele já botou aqui, o Leandro já botou, peguei. Já pegou aqui. Obrigado, Leandro. E ele falou que a Igreja Maranata é na Tijuca, Rio de Janeiro. Isso. Pastor Paulo César Brito, amigo nosso. Isso mesmo, Tijuca, Rio de Janeiro. Pode falar. Nós temos o costume na Donep de terminar com uma oração. Sim. Não sei se é permitido. Com certeza. Você fecha o programa. É uma oração que você faz uma confissão para Deus. E essa oração é muito importante, que se você fizer ela de coração, com sinceridade, Klaus, você pode ter certeza que você passa a ser ACDC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Que legal. Tá? É uma oração simples. Você estiver aí, você pode me acompanhar, que ela diz assim: Senhor, meu Deus, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todas as coisas que eu fiz errado, por todos os pecados que eu cometi. E eu te peço que o Senhor me purifique com o sangue de Cristo, para que eu fique limpo. Porque hoje eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como meu Salvador. Amém. Amém. É muito simples. Amém. É muito simples. Mas depois eu preciso que você passe para a gente. Essa oração muda Nós vamos a história. botar aqui no programa. Só marcar. Estamos iniciando um trabalho aqui que a gente vai fazer com a Donep. Com certeza. Obrigado, Klaus, pelo que você trouxe hoje para o programa. Perfeito, Porque Hélio. eu não sabia que a Donep estava chegando em Teresópolis. É. Se não fosse você, eu não ia saber. E só para fechar, gente, eu tive lá na convenção, no Hotel Windsor, lá no Rio de Janeiro, na última convenção. Gente, foi sensacional, mas é a melhor explicação mesmo. Queira conhecer a Donep, quer conhecer a Donep, esteja conosco no dia 27 aqui. Provavelmente, né, vai ser no restaurante Paraíso dos Agriões. Tá? Provavelmente, nós vamos confirmar, mas já vai guardando a data, né, Gilberto? Dia 27 no Paraíso dos Agriões, venha estar com a gente. Mas eu tenho me lembrei aqui, se você quiser ir no evento da Donep, no próximo dia 6, terça-feira que vem, nós temos um jantar lá na Barra da Tijuca, lá no Rio, na churrascaria Torão. Tá? É dia 6, às 19h30, já tem o início da programação. Você pode ir lá participar. Me procura que eu vou estar lá. Só dizer, te vi lá no programa. Legal. Tá? E quem vai dar o depoimento lá, se eu contar vai estragar, né? Estraga a surpresa. Mas é um empresário que mexe com carros clássicos, tem uma história muito bonita, né? Não vou contar, vai estragar. Vai lá no dia 6, que você vai com certeza gostar muito. Deus abençoe você. Obrigado, Hélio, pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Cláudio, obrigado, irmão. Amanhã aqui no programa vou ter um professor Arthur Esteves. Já esteve aqui de outras vezes. E a gente vai falar sobre um livro que ele está lançando sobre Teresópolis. E esse livro já está fazendo muito sucesso. Mas tem uma particularidade do Arthur.
Quando ele mandou o convite, ele botou para mim assim, a todos e a todas. Aí eu falei com ele, pô, Arthur, você é professor a todos e a todas? Ele falou, tem o todes também. Aí a gente começou a debater isso, eu e o Arthur, né? A gente vai falar disso amanhã aqui no programa. Adoro o Arthur, amigo, gente muito boa, filho da Lúcia, da professora Lúcia, lá foi diretora do Colégio Lions. E é o papo de amanhã aqui no programa, além de toda a primeira hora cheia de jornalismo. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, já está no YouTube. Muito obrigado, boa tarde para vocês.